Saudamos a todos com a paz de Jesus. Que alegria podermos estar no dia do Senhor aqui na presença dEle e com vocês, reunidos em circunstâncias tão favoráveis. Estamos aqui pregando hoje para pastores, não é? Porque temos aqui meio a meio, membros e pastores, quase que empatados. Damos as boas-vindas ao pastor Nelson, né? Lá da igreja de Aldeota, em Fortaleza, e a Vera Lúcia, e ao pastor Daniel Silva, ao pastor Rui, ao pastor Carlos Batalha e a Raquel. São amigos do coração. Estamos felizes por podermos participar com vocês aqui no início desta semana de família, começando hoje, mas vai ter continuidade quarta, quinta, sexta e sábado. Então não percam quarta, quinta, sexta e sábado. Teremos um outro pastor aqui com vocês neste próximo final de semana. Mas hoje o pastor Rui me convidou para dar início à semana de família. Eu amo falar sobre família e vou falar bastante, né? Vamos orar neste momento. Pai querido que estás nos céus, estamos na tua presença para te adorar. Obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui. Amém. Obrigado porque o Espírito Santo está se manifestando na vida das pessoas que vieram até aqui movidas pelo Espírito Santo. Derrama sobre nós o Espírito Santo pelo poder e pelo nome de Jesus. Cremos em Jesus, por isso temos o Espírito de Jesus. Habita em nós. Fala ao nosso coração através da tua palavra. Reaviva as nossas famílias, salva as nossas famílias, os nossos filhos. Queremos consagrá-los a Ti, Pai, para darmos contas com alegria, olhando nos Teus olhos naquele grande dia, dizendo: eis-nos aqui, Senhor, com os filhos que o Senhor nos deu. Derrama luz celestial sobre o estudo da Tua palavra. Em nome de Jesus pedimos. Amém. O título da mensagem para hoje é Lar sem religião, filhos sem proteção. Existem poucas religiões no mundo, muitas igrejas, mas poucas religiões no mundo. E a religião chamada cristianismo é uma religião fundamentada no lar. Satanás, sabendo disso, ele tentou destruir os lares nos países cristãos. Nos países não cristãos, cuja religião não se fundamenta no lar, ele não se preocupou tanto. Mas nas regiões em que o cristianismo cresceu, os lares estão mais devastados do que nos países onde o cristianismo não cresceu, não se desenvolveu. É incrível. Deus planejou o lar para ser um verdadeiro refúgio para as crianças. Crianças são indefesas. Vocês, pais, são o muro de proteção em torno das crianças. Vocês, papai e mamãe, são a cabeça da criança. Vocês pensam por ela. Vocês decidem quem serão seus amigos, que escola vai frequentar, que igreja vai frequentar. Vocês decidem pela criança que comida comer, que roupa vestir, que hora dormir, que hora se levantar. Vocês decidem, porque vocês estão no lugar de Deus na vida dessas crianças. E a decisão de vocês vale diante de Deus, porque Deus os investiu de poder. Deus permite que você, pai, principalmente o pai, porque o cristianismo é uma religião fundamentada em cima da paternidade, da liderança masculina. Interessante isso. Interessante, irmãos. Esse mundo que diz que tudo é igual, que homem e mulher são iguais, bom, são filhos de Deus. Mas, queridos, o cristianismo é uma religião fundamentada em cima do lar. Lá onde a liderança é do pai, alicerçado e fundamentado e apoiado pela mãe, que mais convive com as crianças do que o pai. Mas o maior desastre nas famílias acontece pela ausência do pai. E Satanás sabe disso. Por isso ele tem destruído
liderança masculina no mundo. Tem tirado a ausência dos pais das famílias, deixando a mãe assumir tudo. E isso pesa sobre a mãe, porque a mãe não consegue, porque ela tem que ser pai, tem que ser mãe, porque os homens têm se tornado irresponsáveis, abandonando a família, deixando tudo nas costas da mulher. Satanás tem tido sucesso porque ele sabe que assim fazendo ele destrói o cristianismo, porque Deus colocou a religião cristã no lar. Igreja é prédio, igrejas são 4 paredes, mas queridos, a verdadeira igreja é o lar. E ali no lar, Deus colocou o homem como representante do Deus Pai. Colocou os filhos como representantes do Deus Filho. E colocou a mãe como representante do Espírito Santo. Então, a mãe é que se move no lar, movendo os corações, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo. É a mãe que convence as crianças dos seus erros. É a mãe que apela ao coração da criança. É a mãe que trabalha, ensina, instrui. E é a mãe que é a mais entristecida de todas. Geralmente, a menos reconhecida é a mãe. Assim como também na divindade, o Espírito Santo é o menos conhecido. É o Deus desconhecido, muitas vezes. Mas, queridos, Deus planejou o lar para que seja um reflexo da família divina. Quem é adorado no seu lar? Abraão tinha uma família de mais ou menos 1000 pessoas. Quando vocês leem na Bíblia e descobrem que Abraão não tinha filho, até que depois de muitos anos nasceu Ismael, e depois já bem na velhice nasceu Isaque, você pensa que Abraão não tinha família? Não. Onde Abraão ia uma multidão de 1000 almas. Quando ele saiu de Ur dos Caldeus, saiu uma multidão de 1000 pessoas. Quando ele parou em Harã, parou a multidão, era um acampamento, era uma cidade. E eles tinham cultos todos os dias. Ele construía altares, ele ficou conhecido na Bíblia como o homem construtor de altares, edificando altares. Você lê em Gênesis capítulo 12, verso 7, que ele edificou o altar. Em Gênesis 13, 18, ele edificou o altar. Em Gênesis 21, 33, ele edificou o altar. Em Gênesis 22, 9, ele edificou o altar. Ele ficou conhecido como edificador de altar. E as pessoas sabiam que Abraão tinha passado por ali, porque via um altar diferente de todos os altares conhecidos no mundo. Era um altar bem distinto, que sabiam que foi Abraão que construiu. Um altar que fala do Deus de Abraão. E Deus quer que você seja conhecido, você pai e você mãe. Porque na ausência do pai, a mãe precisa assumir. As crianças não podem ficar sem a orientação espiritual, sem a religião dentro do lar. Nós temos que ser conhecidos como construtores de altares. Como está o altar da família no seu lar? Como está? Era um pastor novo que estava assumindo o distrito. E geralmente quando os pastores novos chegam, os bons pastores, eles visitam todas as famílias já no primeiro ano. A primeira impressão é que fica, não é? Então já chega visitando todo mundo. E ele chegou e ele estava fazendo a sua agenda de visitação, e tinha um casal muito influente na igreja que estava ansioso pela visita do pastor. Eles queriam causar assim aquela boa impressão no pastor novo. Um dia, quando o chefe da família voltou do trabalho, a esposa disse: o pastor veio aqui. Mas eu não estava aqui? Mas ele veio nos visitar. E o que você falou para ele? Bom, ele me perguntou: Cristo vive aqui? E os olhos do marido brilharam. Ele disse: então você falou bastante coisa. Você disse para eles que nós somos pessoas respeitáveis na igreja? Ela disse: querido, não foi essa a pergunta. Ele perguntou: Cristo vive aqui?
Mas você falou para eles que nós somos pessoas que não perdemos os cultos na igreja e fazemos boas doações e somos fiéis. Querido, e a esposa já estava chorando, dizia: não foi isso que ele perguntou. Ele perguntou: Cristo vive aqui? E eu não soube responder. Eu fiquei sem resposta. Será que Cristo vive no nosso lar, irmãos? Uma perguntinha tão simples, mas tão difícil de responder. Quem vive no seu lar? Aqui é o quarto do fulano, ali é o quarto da nossa filha, aqui é o nosso quarto, ali é a casinha do cachorro, não é? Onde está o aposento de Jesus? Porque se Jesus vive na sua casa, ele tem que ter um lugar na sua casa que seja dele. Ah não, toda a casa é dele. Isso é a história de quem não tem casa, irmãos. É como se eu chegasse na casa sua para dormir e você disse: pastor, toda a casa é sua. Sim, mas onde eu vou dormir? Pastor, qualquer lugar, toda a casa é sua. Toda a casa é sua, nada é seu. Tem que ter um lugar específico. Onde Jesus mora? Qual é o lugar onde você adora Jesus na sua casa? Qual é o ambiente? A sala? O local? Cristo vive aqui? Vive. E onde é que vocês se encontram? Todas as manhãs, todas as noites. Qual é a sala? O lugar da lareira? A melhor sala? Uma vez o rei Davi ficou apavorado quando pensaram em trazer a arca do Senhor para a casa dele. Ele entrou em parafuso. Não pode. Não pode, porque Uzá acabou de morrer por causa da arca do Senhor. Agora vocês querem trazer a arca do Senhor para minha casa? Não vai dar certo. E ele encontrou um jeito de empurrar a arca do Senhor para a casa de Obed-Edom. Que ele estava apavorado de ter a arca do Senhor na sua casa. E a Bíblia diz em Crônicas, capítulo 13. Abra sua Bíblia. Em Crônicas, capítulo 13, versos 12 a 14. Crônicas, capítulo 13, e os versos 12 a 14. Aqui lemos. É 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 13. E os versos 12 a 14. Aqui lemos. E aquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a minha arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca à cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-Edom, o giteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-Edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom, e tudo quanto tinha foi bênçãos acumuladas, só porque ele recebeu a arca do Senhor na sua casa. Perdão, explica o que a arca tem pessoas que não sabem. A arca não é a arca de Noé, irmãos, não é? A arca de Noé só tinha bichos lá dentro e mais 8 pessoas. A arca do Senhor era uma caixa de madeira revestida de ouro por dentro e por fora. Uma caixa pequena, não era grande não. Era desta altura e tinha mais ou menos 1 metro e meio de largura por meio metro de comprimento, de fundo, e tinha dentro dela os 10 mandamentos. É a arca perdida. É a arca perdida. Não do filme, não é? Não do Indiana Jones. É a arca perdida, que ainda não foi achada. Ela está oculta. Então, queridos, esta arca que tinha os 10 mandamentos dentro, ela ficou 3 meses na casa de Obed-Edom. E Deus abençoou. Uma vez em Manaus, quando eu estava procurando uma casa para fazer um evangelismo,
Eu cheguei para uma irmã que vivia num bairro de Santa Luzia e disse: a senhora empresta a sua casa para eu fazer um evangelismo de 40 noites aqui na sua casa? O esposo não era adventista, alguns filhos não eram adventistas, ela era e mais alguns outros, mas nem toda a família. Eu disse: se você ceder a sua casa para receber a arca do Senhor, e nós vamos pregar a palavra de Deus aqui durante 40 noites, eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua casa. Ela disse: pastor, as portas estão abertas. E fizemos ali um evangelismo, e no final o marido foi batizado, os filhos foram batizados. Queridos, quando você recebe Deus na sua casa, quando você cede a sua casa para que seja a casa de Deus, a igreja de Deus, porque a igreja de Deus é o lar, Deus abençoa. Será que existe um modo de trazer Jesus Cristo para dentro do nosso lar? Será que Deus providenciou um meio específico para que Cristo viva no seu lar? Existe. Chama-se culto da família. Todas as manhãs, todas as noites. Todas as noites. Quando as nossas crianças eram bem pequenas, eu ia à igreja na terça, na quarta e na quinta. Eu tinha cultos terça, quarta e quinta, sábado e domingo. A minha esposa ia só no sábado, porque as crianças tinham a igrejinha delas dentro de casa. E a minha esposa era quem contava as historinhas. Eu saía pregar fora, à noite, durante a semana. Ela ficava com as crianças. As crianças têm que dormir cedo. Então, ela fazia o culto com elas, todas as noites. Queridos, há um preço a pagar. Existem muitas festas, muitos passeios, mas existe um preço a pagar para ter as crianças, colocando as crianças na cama cedo e fazendo cultinho com as crianças todas as noites. Há um preço a pagar. Preço de ser mãe, usada pelo Espírito Santo para salvar as crianças. Se Jesus vive no nosso lar, deve ter um aposento dentro da nossa casa específico para os cultos, que não seja confundido com a sala da televisão. Se a sua televisão é do Senhor, pode ser a sala da televisão. Se a sua televisão não tem novela, não tem filmes de Hollywood, não tem violência, não tem nada, então esta sala da televisão pode ser a sala de Jesus, onde você e a família cantam, e cantam 2, 3, 4, 5 hinos, louvam ao Senhor, estudam a Bíblia. Ali vai ser o aposento de Jesus. Eu tenho visitado lares que as pessoas fazem questão de chegar: pastor, eu quero mostrar agora um lugar sagrado. E entram, me levam então para um lugar especial, que não é usado pela família em outra ocasião, só nas horas do culto da família. Já tem ali os hinários, as Bíblias, tem televisão para cantar os hinos através do vídeo, mas é um lugar reservado para Jesus, dentro da casa. Eu tenho visto casas de irmãos nossos católicos, que tem também dentro da sua casa o quê? Um lugar preparado. É o lugar da oração, da sua comunhão. Nós temos que ter. Eu tenho o quarto onde eu faço o meu culto sozinho. E nós temos a sala onde nós dois fazemos o culto juntos. Nós temos que ter o lugar do encontro, da conversa e da comunhão com Jesus. Deus deseja fazer dos nossos lares pequenos céus na terra. Dá para ser. Às vezes, nós somos tentados a pensar que o mundo está tão desastroso, tão ruim, tão feio, que os lares não conseguem mais ser um pedacinho do céu na terra. Não, irmãos, não é assim não. Existem lares que são pedacinhos do céu na terra, sim. Lares onde o marido e a esposa, imperfeitos como são, vivem na graça de Jesus e educam os filhos para Jesus. Quando cantamos louvores a Jesus, quando cantamos os hininhos, quando estudamos a Bíblia, quando colocamos nossa família ajoelhada e oramos a Deus, intercedendo e liberando bênçãos, o pai libera a bênção para os filhos, orando com os filhos e pelos filhos.
colocando a mão sobre a cabecinha dos filhos, você está liberando bênçãos, dizendo: Senhor, esta criança é tua, esta menininha aqui é tua, a minha esposa é tua, nós somos teus, vive aqui no nosso lar. O Senhor é um hóspede e amigo constante aqui, todas as manhãs, todas as noites. Os filhos desse lar estarão protegidos. E mesmo que eles se desviem dos caminhos do Senhor, prestem atenção nisso, mesmo quando você cria os filhos desta forma, existe a possibilidade deles se desviarem dos caminhos de Jesus. Mas mesmo que isso aconteça, eles voltam para Jesus. Porque a promessa que a Bíblia fez em Provérbios, instrui o menino no caminho que ele deve andar, que até depois de velho não se desviará dele. Não se desvia mesmo, irmãos. Ele volta. Ele pode sair como o filho pródigo saiu, mas ele voltou. Mas para voltar tem que ter um lar para voltar. O filho pródigo não teria voltado se ele não tivesse a lembrança de um lar sagrado, de um pai cheio de amor, de um lar onde Deus era adorado. Há muitos jovens que querem voltar, mas não têm um lar para voltar, porque o lar deles não são refúgio. Tem lares que não são abrigo, não são proteção contra o mal, porque o mal está dentro dos lares, dentro dos quartos, está no iPhone, está no iPad, está cheio de desenhos da Disney, de bruxaria, de heróis que são demônios fantasiados com nomes diferentes, como Spider-Man, Iron Man e Elsa, enfim, irmãos, são demônios com nomes diferentes que entram nos lares, se apossam da mente das nossas crianças. Principalmente agora no Halloween, Satanás está esperando o momento para se apossar da mente de milhares de crianças que vestirão roupas de diabinhos, vestirão roupas de caveiras, de bruxas, pensando que tudo é brincadeira. Mas para Satanás nada é brincadeira, ele leva a sério tudo. Ele se aposta mesmo. E os pais, na ingenuidade, colocam os filhos nas mãos do inimigo. Nossos lares, queridos, precisam ser abrigo para os nossos filhos. Nós precisamos limpar os nossos lares de revistas, de livros, de DVDs, de músicas. Qualquer coisa que enalteça o reino das trevas precisa ser lançado fora dos nossos lares. E nós precisamos consagrar o nosso lar para Jesus, tendo cultos de manhã, cultos à noite. Se o pai sair muito cedo e não tiver tempo para fazer o culto com a sua família, isso deve ser uma exceção, não a regra. Então a mãe faz, mas o culto não pode deixar de ser feito. No escritório da igreja estava um grupo de pastores tratando de assuntos da igreja, quando o telefone tocou. E o pastor que estava dirigindo era o pastor Strand. O pastor Strand foi chamado e disse: é para o senhor o telefone. Ele se levantou, se distanciou um pouco da mesa onde estavam os outros pastores e começou a falar no telefone. Só que ele não falava quase nada. A outra pessoa falava muito no telefone. Falava. E os outros pastores sentados à mesa ficaram olhando para ele e perceberam as lágrimas correndo dos olhos dele. Ele chorava e só ouvia. Depois de um longo tempo, um telefonema que durou muito tempo, muito mais tempo do que imaginavam. Finalmente acabou a conversa, ele colocou o telefone, voltou para a mesa, se assentou, cobriu o rosto com as duas mãos e começou a chorar. Chorou. E os outros pastores, olhando para ele, cochichavam: deve ter morrido alguém da família dele. Depois que ele conseguiu se recuperar, ele disse: queridos companheiros, era o meu filho no telefone. Nos últimos 4 anos, ele tem estado longe de Deus. Filho de pastor,
mas andando nos caminhos do inimigo. E minha esposa e eu temos orado e jejuado por ele. E ele me ligou, dizendo que teve uma semana de oração lá no internato. Ele está num colégio internato, e ele aceitou a Jesus como Salvador. Ele confessou os seus pecados, e ele estava pedindo perdão para mim pelos sofrimentos que ele causou na nossa vida. Queridos, disse ele, esse não é mais o velho Ted. Filho dele chamava-se Ted. Não é mais o velho Ted que eu conheci há 4 anos atrás. É um novo Ted, que ama Jesus, que pede perdão e que teve uma experiência pessoal com Jesus. Queridos, orações que são feitas por um pai, por uma mãe, jejuns que são feitos, nunca morrerão. Nunca morrerão. Se vocês pensam que aqueles pais que morrem orando por um filho que ainda não voltou para os braços de Jesus, e muitos dizem que pena, morreu orando pelos filhos, e os filhos não voltaram para Jesus. Não voltaram, mas vão voltar. Vão voltar. Não tem oração fracassada, meu irmão. Não existe oração desperdiçada. Pessoas morrem, mas orações não morrem. Jejuns não morrem. Não diz a Bíblia lá em Apocalipse que bem-aventurados aqueles que morrem no Senhor, para que as suas obras os sigam. As obras continuam falando depois da morte. As orações continuam sendo audíveis depois da morte, porque Jesus assume as orações. Jesus pega uma oração feita por um pai na beira da morte. Jesus assume aquela oração e continua a oração. E o Espírito Santo continuará trabalhando por esse filho, por aquela filha. Eu não consigo imaginar um Espírito Santo que seja menos perseverante que um pai. Não é possível. Não é possível que Jesus e o Espírito Santo sejam menos perseverantes do que um pai, que orou e jejuou 20 anos por um filho, e morreu orando por um filho, pela salvação dele. E agora, morreu o assunto? Então o Espírito Santo não mais trabalha? Então a oração morreu? Então aquele pai era mais perseverante do que Deus? Então aquele pai queria mais salvar o filho do que Deus tem interesse em salvar aquele jovem? Não, irmãos. A perseverança de Jesus, do Espírito Santo, é muito maior do que a nossa perseverança. Por isso nós temos que jejuar pelos nossos filhos. Jejuar dói, irmãos. E agora na velhice fica mais difícil jejuar. Quando eu era jovem, era mais fácil. Força de vontade era mais forte. Agora na velhice tudo fica mais difícil, sabia? Dói o estômago, dói a barriga fazer jejum. A gente fica fraco, sem comer, só na base da água. Para que isso? É penitência? Não, não é penitência. É comunhão. É uma forma séria de eu falar para Jesus que o que eu estou pedindo é sério. Quando a coisa é séria, a gente não come. Para mostrar para Deus a intensidade do meu pedido, a intensidade do meu interesse em salvar aquela pessoa, em resolver aquele problema. E Deus, Pai, Filho e Espírito Santo falam: este assunto realmente é sério para ele. Para ele estar jejuando uma vez por semana. Não é uma vez por ano, não, irmãos. Jejuem uma vez por semana. Escolham um dia da semana que seja o dia do seu jejum para a salvação do seu lar. Para que Cristo habite no seu lar. Salvação da esposa, salvação dos filhos. Mas consagre a sua família todos os dias a Jesus. O jejum é um dia por semana, mas a oração é de manhã, é à noite, é de madrugada. Você entra no quarto das crianças, você coloca a mão sobre a cabeça das crianças, você pede a bênção, você libera a bênção, irmãos.
Você pode liberar maldição ou pode liberar bênção. Você escolhe. Você dedica seus filhos a Jesus, ou como os bruxos e feiticeiros dedicam seus filhos a Satanás. Conversando com um rapaz que veio da África, ele dizia: eu fui dedicado aos demônios. E desde pequenininho, eu cresci ouvindo o feiticeiro dizer: quem casar com você, morre. Queridos, os pais, que são os donos dos filhos, dão seus filhos para quem eles quiserem. Filho é meu, eu dou para quem eu quero. Mas os que amam a Jesus dão para quem? Para Jesus. E que bênção você libera na vida da criança quando você dá o filho para Jesus. Como eu fui dado para Jesus. Quando eu nasci, minha mãe me deu para Jesus. E ela nunca me deixou esquecer. Eu cresci ouvindo a minha mãe dizer: você é de Jesus. Minha mãe não sabia quase que nem ler nem escrever. Muito incultos. Mas, queridos, ela dizia: você é de Jesus. Eu dei você para Jesus, para ser pastor. E eu lutei contra a ideia de ser pastor. Mas o Espírito Santo venceu. Venceu. Porque a minha mente ficou impressionada com a ideia de que eu sou de Jesus. Isso fortalece a autoestima sua. Tira os seus complexos. Isso dá um senso de pertinência. Porque você sabe quem você é e a quem você pertence. E nós precisamos colocar tal sentimento na mente dos nossos filhos. E repetir, e repetir, e repetir. Orações não são perdidas. Nós estamos vivendo nos dias que precedem a volta de Jesus, irmãos. A volta de Jesus está bem mais perto do que você está pensando. Isso não é alarmismo. É a última geração na história da Terra. Esta geração não vai passar sem que Jesus volte. É tempo da profecia de Malaquias 4 se cumprir. É tempo da profecia de Malaquias 4, versos 5 e 6 se cumprir. Aqui nós lemos Malaquias 4, versos 5 e 6. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. É tempo dos pais se converterem aos filhos, e os filhos se converterem aos pais, e mudarmos as prioridades da nossa casa. De que adianta uma casa que tem 2, 3 carros? De que adianta uma casa que tem uma TV plasma em cada quarto, em cada aposento? De que adianta os filhos todos terem iPad, iPhones, enfim, tudo? De que adianta se Jesus não vive no seu lar? Se tudo vai ser queimado. Nós temos que criar nossos filhos para o céu, irmãos. Não crie filhos para o mundo. Crie filhos para o céu. Coloque neles o amor a Jesus e a obediência aos mandamentos de Jesus. Nossa juventude precisa aprender a obedecer. Quem aprende a obedecer os pais, aprenderá a obedecer a Deus. Quem negligencia a obediência no estatuto da criança, esse estatuto tão defendido no mundo, não existe a palavra obediência. Procure, leia todo o estatuto. Veja se você vai encontrar lá, em algum lugar, a palavra obediência. Existe muitas vezes a palavra direito. Direito aqui, direito ali, direito lá. Esse é o direito, essa é a responsabilidade dos pais. Sim, mas qual é o dever das crianças? Tem que ter uma reciprocidade, irmãos. E a reciprocidade chama-se obediência. Deus é Deus. E Deus quer ser obedecido. Por quê? Porque Ele é Deus. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Obedeça-o. Sem questionar. Ah, mas por quê? Porque eu estou pedindo. Deus nos pede coisas e nós obedecemos sem entender o porquê. Mas Ele pediu, eu faço. A criança precisa aprender a obedecer. Sem muitas explicações. Alguma explicação precisa ser dada.
Mas há pais que se desgastam, se estressam de tanto que explicam. Suas orações não morrem, meu irmão. Esta semana passada ligou um amigo ali de Fort Lauderdale, Flávio Prego. Vocês devem conhecer. Ele disse: pastor, eu vi um sermão seu, e nesse sermão o senhor dizia que as orações não morrem. As pessoas morrem, orações não morrem. Eu acredito nisso, porque meu pai, pastor Jairo Prego, morreu. E quando ele morreu, eu e o meu irmão ainda estávamos longe de Jesus. Ele não teve o privilégio de me ver andando nos caminhos de Deus. Mas eu sei que meu pai morreu orando e jejuando por mim e pelo meu irmão afastados. E hoje, eu e o meu irmão estamos nos braços de Jesus. Meu irmão foi batizado essa semana, ele disse. Ele foi assistir o batismo do irmão no Brasil. Queridos, orações não morrem. Esse pai vai poder abraçar esses filhos na volta de Jesus. Que alegria! Mas quem assumiu esta responsabilidade de continuar trabalhando no coração desses jovens para convertê-los? Jesus e o Espírito Santo. Eles não desistem. O pai do pródigo não impediu que o filho saísse de casa. E há pais que impedem os filhos saírem de casa. Há pais que dizem: eu faço qualquer coisa para você não sair de casa. Você está errado, pai. Você está errada, mãe. Você não pode fazer qualquer coisa para o seu filho não abandonar a casa. Você não quebra os princípios de Deus para que o filho não abandone a casa. Você não traz o mundo para dentro de casa para o seu filho não abandonar a casa. Você não deixa a sua geladeira se encher de cerveja e o ar da sua casa ficar viciado com cigarro. E você não deixa dentro do quarto o filho transando com a namorada, tudo para não perder o filho. Ah, você não quer perder o filho, porque você vai se perder junto com seu filho. Infelizmente, meu irmão, Deus pediu para eu falar isso. Eu tenho que falar. Minha esposa disse: não fale coisas duras. Mas há coisas que não tem como remediar, irmãos. Há filhos que não saem de casa, porque não precisam sair. Eles fazem tudo o que querem dentro de casa. O quarto, tudo que fazem dentro do quarto, os pais nem tomam conhecimento. Queridos, a Bíblia conta a história do pastor Eli. Pastor Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. Eles nunca saíram de casa. Um pai bonzinho, que nunca agiu de forma que os filhos tivessem que sair de casa. Os filhos transavam debaixo dos olhos com as mulheres, com as jovens de Israel, debaixo dos olhos. Ele sabia de tudo o que estava acontecendo. E ele nunca repreendeu, não queria perder os filhos. Ele, pastor Eli, sacerdote Eli, se perdeu junto com os 2 filhos, Ofni, Finéias e Eli. Os 3 morreram no mesmo dia. Deus disse: este é o meu desagrado para com Eli, porque ele amou mais os filhos do que a mim. O pai do filho pródigo foi diferente, irmãos. O pai do filho pródigo, quando o filho pródigo chegou para o pai, disse: eu não aguento mais viver nessa casa, é uma prisão, eu não posso fazer nada aqui, eu não posso fumar aqui, eu não posso beber aqui, eu não posso trazer minha namorada para o meu quarto, eu não posso fazer nada, eu não posso ver o filme que eu quero assistir, o senhor quer me policiar em tudo, eu estou fora. Estou fora. E o pai, com lágrimas, disse: filho, eu vou sofrer, mas eu não vou impedir, porque eu não vou mudar as regras da casa, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o filho juntou a herança e entrou no mundo, gastou tudo. Mas no momento de lucidez, em que o Espírito Santo atuou, o filho pródigo caiu em si e disse: pequei, levantar-me-ei,
irei ter com o meu pai. Ele tinha um pai para confiar. Ele tinha um lar para voltar. Muitos filhos não voltam porque não têm o lar para voltar. Muitos filhos gostariam de dizer: pequei, mas irei ter com o meu pai. Mas não tem esse pai, porque é um pai frouxo, um pai sem princípios, um pai que deixa tudo, e os filhos não confiam. Um não, queridos, um não pronunciado pelos pais agrada os filhos, desagrada na hora, mas ao longo do tempo eles louvam a Deus, porque os pais souberam dizer não. Quem vai dizer não nessa juventude desenfreada de hoje? Qual é o pai, qual é a mãe que vai ter a coragem de falar: não, meu filho, eu não posso concordar, não, eu não posso deixar você sair e dormir fora, ir para tal lugar, não, eu não posso, não insista. Com medo da rebelião, com medo da adolescência, com medo de perder os filhos, nós acabamos cedendo, e os nossos lares se tornam, deixam de ser abrigo, deixam de ser refúgio, deixam de ser esperança de salvação. Eu gostaria que vocês lessem no livro Orientação da Criança, página 241. No livro Orientação da Criança, página 241, existe, o Lar Adventista é um livro e Orientação da Criança é outro livro que a Leila e eu estudamos juntos, esses dois livros. Eu aconselho aos pais sérios que querem salvar os filhos que leiam esses dois livros. Fala-se Lar Adventista, mas o título do livro pode ser Lar Cristão ou Lar Sem Sombras, como esse é outro título do mesmo livro, e o livro outro, Orientação da Criança. Veja o conselho que é dado por Deus nesse livro, na página 241, Orientação da Criança. Eu nunca li diante da igreja esse pedido. E eu já falei sobre família muitas vezes, mas hoje eu vou ler o que está na página 241, é a página inteira. Posso ler? Alguns pais condescendentes e de amor fácil temem exercer completa autoridade sobre seus filhos desgovernados, para que não saiam de casa. Seria melhor alguns fazerem isso do que permanecerem em casa para viver sob a generosidade concedida pelos pais e ao mesmo tempo pisar toda a autoridade, tanto humana quanto divina. Poderia ser uma experiência muito proveitosa para tais filhos ter plenamente esta independência que julgam tão desejável e aprender que custa esforço viver. Não é barato viver, irmãos. Pagar o seu próprio apartamento. Ora, se seu filho vai sair de casa para você pagar o apartamento para ele e dar uma pensão para ele, então, irmãos, então deixa dentro de casa mesmo. Porque você vai continuar custeando e financiando o quê? O erro. Uma vez a minha filha chegou para mim, isso acontece muito aqui nos Estados Unidos, com famílias brasileiras que vêm para os Estados Unidos, e aqui as liberdades são maiores. E minha filha, quando ela chegou de madrugada em casa, a primeira vez, não pode ser a 10ª vez, irmãos, foi na primeira vez que ela chegou de madrugada em casa, na cidade de Richmond, na Virgínia, eu estava em pé, não estava dormindo. Como os pais podem dormir se os filhos estão no mundo? Como os pais podem dormir se os filhos não estão dormindo dentro de casa? Os pais dormem no ponto. Dormem no ponto. Eu nunca consegui dormir, porque os meus pais também não dormiam quando eu estava fora. Aliás, o meu pai saía pela cidade me procurando, de esquina em esquina, cidade pequena. Ele descobria onde tinha um baile, onde tinha uma festinha dançante, e ele ia lá e ficava lá na frente, olhando, e todo mundo já conhecia o meu pai, dizia: Samuel, seu pai está lá fora. Ou eu ia embora, ou acabava a festa, porque ninguém ia ter graça de ficar lá dançando e aquele homem lá
olhando, não é? Não gritava, não fazia nada, mas ficava lá olhando. E quando chegava em casa, ele me quebrava de pau. Me batia. Eu nunca chorei, irmãos. Ele podia me bater, ele me batia com cinta, com pau, Ele era violento, também não tinha cultura nenhuma, cresceu sem pai. Ele tentou me criar da forma como ele sabia, fazendo o melhor que ele podia. Mas eu não chorava. Eu só chorei o dia que ele não me bateu. Ele se ajoelhou e orou comigo. Aí eu chorei. Irmãos, não é a punição, é a oração. O que conta é a oração, é o jejum. Isso quebra o coração dos filhos. Quando você ora com ele e você chora com ele, isso quebra qualquer coração. Bom, deixa eu continuar lendo. Aqui diz: digam os pais ao menino ou ao jovem que ameaça sair de casa: meu filho, se você determinadamente prefere deixar a casa e obedecer leis justas e próprias, nós não lhe o impedimos. Você julga achar um mundo mais amigável do que os pais que de você têm cuidado desde a infância? Você deve aprender por si mesmo que está enganado. Quando quiser voltar para a casa paterna e estar sujeito à sua autoridade, estão percebendo isso aqui? As portas estarão abertas. Quando quiser voltar para a casa paterna e estar sujeito à sua autoridade, será bem-vindo. Não é voltar e continuar a mesma vida, irmãos. Enquanto você tem alimento e vestuário e o cuidado paterno, está por seu turno sob a obrigação de se submeter às regras do lar e à disciplina sadia. Minha casa não pode ser poluída com o mau cheiro do fumo, ou com a profanação, ou com a embriaguez. Desejo que os anjos de Deus venham ao meu lar. Se está completamente determinado a servir a Satanás, estará melhor com aqueles cuja companhia você ama do que estar em nossa casa. Tal atitude interromperia a carreira descendente de milhares. Impediria seu filho de se perder. Porque a minha filha, quando chegou em casa de madrugada, eu estava em pé. Disse: filha, onde você estava? Ah, pai, eu sou adulta. Ela tinha uns 20 para 22 anos. Falei: não, eu quero saber onde você estava e por que você está chegando a essa hora. Eu não sou criança. Falei: filha, aqui em casa tem regra. Ou você chega cedo, coloquei lá para o sábado à noite, eu coloquei 11 da noite. Ela já tinha 21 anos de idade. Para o sábado à noite eu fui mais liberal. Falei: se no sábado à noite eu concordaria que você chegasse até as 11, mas de madrugada não. Então vou abandonar a casa. Eu vou arrumar um lugar. Aqui nos Estados Unidos todo mundo mora fora. Falei: tudo bem, você vai morar fora. E eu me mudo na mesma semana dessa cidade. Porque se você quer morar longe dos pais, vai morar longe mesmo. Você sai da nossa casa e eu mudo dessa cidade para um lugar bem distante. E você vai pagar o seu apartamento, comprar a sua comida, a sua roupa. Você vai decidir, você vai assumir a sua vida. Aí a Leila levantou e o filho levantou. O que está acontecendo aqui na casa? E a minha esposa falou: agora a minha filha vai... Porque a minha filha é muito decidida. E nós ficamos orando aquela noite, irmãos. No dia seguinte ela levantou, não falou nada. Passou uma semana, não falou nada. Ela viu que os aluguéis eram caros. Ela viu que morar fora custa muito. Ela ficou quietinha e nunca mais chegou de madrugada em casa. Ou seja, irmãos, a atitude dos pais em corrigir os filhos interrompe a carreira descendente deles. E agora, depois, já de mãe, ela disse: pai, mãe, se vocês não fossem firmes naquela ocasião, eu não sei o que teria acontecido, porque nós estávamos numa festa com muitos outros jovens, e dançando e bebendo, e eu gostei daquela festa.
Eu não sei o que teria acontecido comigo se vocês não tivessem sido firmes. Queridos, preciso terminar. A senhora White foi mãe de 4 filhos. Muitos pensam em Ellen White como profetisa. Estou falando dela como mãe. Também. Ela teve Henry, Tiago, Willie e Herbert. O Herbert faleceu quando tinha apenas alguns meses de idade. Henry faleceu aos 16 anos de idade. E quando ele faleceu, em choro e lágrimas, ela disse: morreu o nosso cantorzinho. Era quem cantava na família. Tiago e Willie continuaram crescendo e se tornaram obreiros, pregadores da palavra de Deus. Ao lado de outras responsabilidades, ela tinha a responsabilidade de ser mãe, corrigir os filhos. E vejam o que ela diz. Uma mãe de 4 filhos, ela pode dar um conselho para você e para mim. Veja o conselho. Devemos orar a Deus muito mais do que fazemos. Há grande força e bênção em orar em conjunto em nossa família, com os filhos e pelos filhos. Quando meus filhos cometem um erro, tenho conversado bondosamente com eles e então com eles orado. É isso que quebra o coração. Quando você se ajoelha com as crianças, com os filhos e ora com eles. Tenho orado com eles. Depois disso, jamais achei necessário puni-los. Jamais achei necessário puni-los depois da oração. Seu coração se desmanchava em ternura diante do Espírito Santo que veio em resposta à oração. Uma mãe estava nervosa, falando com uma menina de 8 anos, Betty, e ela, quanto mais nervosa a mãe falava, mais enraivecida ficava a menina de 8 anos. E a mãe parou e disse: o que eu estou fazendo? O meu lar é um lar cristão, e eu estou perdendo o controle. Ela parou, foi para o quarto, se ajoelhou e começou a orar, em voz alta, como ela costumava fazer, pedindo perdão pelo nervosismo dela, e pedindo perdão para Deus, ajuda de Deus para saber ensinar e criar os filhos. Quando ela terminou a oração, ela percebeu que a Beth tinha vindo e se ajoelhado do lado dela. E ao ela dizer amém, a Beth começou a orar, dizendo: Senhor Jesus, eu peço perdão, porque eu fui muito desobediente para a mamãe. Eu peço perdão, peço ajuda, que o Senhor me ajude a ser obediente. Queridos, quando nós oramos, tudo se resolve. Jejum e oração. O nosso maior teste não é em público ou na igreja. Nosso maior teste, eu posso dizer, prova de fogo, é dentro de casa. É ali que temos que ser santos. Santo aos olhos da esposa, santo aos olhos dos filhos. O professor de Bíblia estava estudando com os alunos o livro Ciência do Bom Viver. No livro Ciência do Bom Viver existem 7 capítulos sobre o lar. E ele pediu que os alunos lessem os 7 capítulos e sublinhassem as partes que achassem importantes. E ele depois pegou o livro 1 a 1 e estava vendo o que os alunos tinham grifado. E chamou a atenção o livro de um aluno, um jovem, adolescente, porque ele percebeu que estava grifado um pensamento com 3 vezes grifados, ou seja, com tinta vermelha, ele sublinhou 3 vezes. Eu gostaria de ler para vocês o pensamento que este jovem sublinhou com linhas vermelhas, com tinta vermelha, por 3 vezes. Vejam. Entre o marido e a esposa deve existir perfeita confiança. Jamais devem, em presença dos filhos, criticar-se mutuamente os planos. O que esse jovem sublinhou com tinta vermelha 3 vezes? Que os pais não podem brigar na frente dos filhos. Eu perguntei para uma conselheira, uma terapeuta familiar: você sabe me dizer por que existe tanto hoje a homossexualidade? Ela disse: a pesquisa mostra que a ausência do pai na casa influencia muito no desenvolvimento da homossexualidade nos homens.
nos filhos. E nas mulheres? A pesquisa mostra que nas mulheres, o que desenvolve muito o lesbianismo são as brigas constantes entre o marido e a esposa na frente deles. Queridos, isso me assustou. Isso me assustou. Marido e esposa não podem brigar na frente dos filhos. Ah, pastor, mas nós somos imperfeitos, de vez em quando podem brigar, sim, a portas fechadas. Portas fechadas. As crianças não precisam e não podem ver discordância entre marido e esposa. Um deixa, outro não deixa. Um corrige, o outro critica porque corrigiu. Um tirando a autoridade do outro. Um derrubando o outro. Exatamente do jeito que Satanás quer. Quantas vezes eu fui errado em corrigir o meu filho? O primeiro filho apanha mais do que deveria apanhar. Essa é a verdade. A gente está cheio de idealismo. Então meu filho, Anderson, apanhou mais do que deveria. E às vezes a Leila viu que eu estava errado e bati mais do que deveria bater. Mas ela ficava ali se mordendo, mas quietinha. Mas no quarto ela dizia, você não pode fazer isso. Não precisava ter batido daquele jeito. Bater é uma última opção, não é a primeira. E tem que ser com oração. E alguém diz, mas se for orar, eu não consigo bater. Então não bata, irmão. Tem que ser com oração. Porque a oração é que vai dar o que? A dose para você saber disciplinar com amor. Mas ela nunca discordou de mim na frente dos filhos. A minha sogra costumava dizer assim, vocês dois, hein? Um mata, outro come. Porque ela via que mesmo quando eu disciplinava ou errava com os meus filhos, a Leila não se colocava contra mim. E ela, a sogra, se revoltava. Dizia, um mata, outro come. É que ela não sabia que, em particular, a minha esposa, o quê? Falava, chamava a minha atenção. Mas este jovem sublinhou em tinta vermelha, jamais devem, na presença dos filhos, criticarem-se mutuamente os planos ou discutir a maneira de julgar um do outro. Termino, queridos, dizendo que nós temos que ter tempo para os nossos filhos. Parabéns para vocês, pais brasileiros, que têm a cultura de sustentar a esposa para que ela seja mãe, tempo integral. Parabéns. Isso é uma honra. Você sustentar a esposa para que ela eduque a sua família. Parabéns para você, mãe, que mesmo que tenha que trabalhar fora, mas você não trabalha a tempo integral, enquanto as crianças estão novas, precisam de você. Você trabalha no momento em que elas estão na escola, mas no momento que elas estão em casa, você está em casa, para poder passar tempo com as crianças. Estabeleça o culto familiar. O culto familiar com as crianças, de manhã e à noite. Quem não cometeu faltas e erros na educação dos filhos? Todos nós. Mas o mais importante é que mesmo errando tanto, nós podemos pedir perdão a Deus, perdão para os filhos. Eu pedia perdão para o meu filho. Eu me lembro uma vez que eu cheguei para o meu filho e pedi perdão para ele porque eu tinha batido com muita força. Na outra vez que eu fui discipliná-lo, ele disse, depois o senhor vem pedir perdão, né? Já me desmontou, né? Já me desmontou. As crianças percebem, irmãos. E elas nos corrigem. Deus nos corrige através das crianças. Mas, queridos, não só orem, não só façam cultos, jejuem um dia por semana pelos filhos, para que quando Jesus voltar, você possa dizer com alegria, você, a esposa e os filhos, eis-nos aqui, Senhor, com os filhos que o Senhor nos deu. Amém, irmãos? Amém? Louvado seja o Senhor. Aleluia. Aleluia.